E aí, pessoal? Olha, essa semana a internet simplesmente ferveu com aqueles documentos judiciais do caso Epstein, né? Mas tem um influenciador online que está construindo uma teoria, assim, bem mais sombria, bem mais complexa. Ele está conectando uns pontos que vão muito além dos tribunais. Vamos dar uma olhada na narrativa que ele está montando? E tudo começa com essa frase que é chocante. Segundo esse streamer, essa frase que foi dita anos atrás não foi um delírio qualquer. Foi a primeira peça de um quebra-cabeça que ele acredita que os arquivos Epstein finalmente começaram a montar. Então, para a gente entender o contexto do vazamento, ele começa com essa história bem perturbadora. Ele defende que os arquivos não são o começo de tudo, mas sim o clímax de eventos sinistros que, segundo ele, já aconteciam há anos, escondidos. Ele conta a história de uma jovem que apareceu na rua desesperada, gritando sobre coisas horríveis. E, segundo a teoria dele, ela foi rapidamente silenciada, taxada de louca e internada. Mas o ponto principal que ele mais bate na tecla é que ela simplesmente sumiu, desapareceu, sem deixar nenhum rastro, como se nunca tivesse existido. E essa história toda serve como uma ponte para o evento principal, o vazamento dos arquivos ligados ao Jeffrey Epstein. É aqui que o streamer coloca o epicentro da teoria dele. Tá, mas o que são esses arquivos na visão dele? Bom, ele descreve como se fosse uma caixa de Pandora digital, sabe? É a prova em documentos que confirmaria anos e anos de rumores sobre uma rede secreta de exploração que seria operada pela elite global. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, ele afirma que o vazamento tem 3 milhões de páginas de documentos. 3 milhões! É um volume de informação, assim, colossal. Imagina centenas daqueles arquivos de escritório lotados de papel. É isso. Só que agora, supostamente, tá tudo online. E não é só texto, ele fala também em 180 mil imagens. Cada uma delas, dentro da teoria, seria uma possível prova visual do que está descrito nos documentos. E para fechar, 2.000 vídeos. É essa combinação dos três elementos, documentos, imagens e vídeos, que forma a base que, segundo o streamer, torna essa teoria dele inegável. Mas o que realmente chama a atenção do pessoal, segundo ele, são os nomes. A lista que ele viu rodando por aí é basicamente um quem é quem do poder mundial. Tem políticos, gigantes da tecnologia, ícones da cultura pop. É super importante deixar claro, essa é a lista que ele alega ter visto. E muitas dessas listas que circulam por aí contêm desinformação, ok? É aqui que a teoria dele se expande. O streamer não enxerga o vazamento como uma coisa isolada, sabe? Ele começa a conectar outros eventos que todo mundo viu acontecer para argumentar que existe um padrão maior rolando, quase como uma conspiração em andamento. E o principal exemplo que ele usa para ilustrar esse suposto acobertamento é a história recente e bem polêmica do boxeador Ryan Garcia. As declarações que ele deu se tornaram uma peça central para essa teoria. A narrativa aqui se baseia numa contradição que é, assim, gritante. Primeiro, o Garcia aparece fazendo acusações seríssimas sobre rituais e seitas. Aí, pouco tempo depois, ele volta atrás completamente, dizendo que alucinou, que era tudo mentira. Pro streamer, essa virada de 180 graus não é coincidência, não. Para ele, é a prova de que o cara foi silenciado. Mas a história fica ainda mais complicada. O streamer aponta que, recentemente, o Garcia voltou para as redes sociais reafirmando tudo o que tinha dito antes, e com posts ainda mais intensos. Na visão de quem narra a teoria, isso só reforça a ideia de que a primeira retratação foi forçada e que agora ele está basicamente desafiando quem tentou calar a boca dele. E tudo isso nos leva à teoria final dele. É aqui que ele amarra todas as pontas soltas. A garota desaparecida, os arquivos vazados, o caso do Ryan Garcia, tudo numa única e grande visão de mundo. Ele usa aquela metáfora clássica do iceberg para dizer que tudo que a gente viu até agora, por mais chocante que seja, é só a parte de cima, a parte visível de uma estrutura de poder oculta que é muito, mas muito maior. O primeiro pilar da teoria dele é a existência de seitas secretas. E não tipo clubes sociais, mas organizações poderosas mesmo, com rituais, com agendas próprias, operando totalmente fora do radar de todo mundo. O segundo pilar é quem compõe essas seitas. As figuras mais ricas e influentes do planeta. Ele argumenta que são essas pessoas que controlam as alavancas do poder global, da política e das finanças até a mídia.
E o terceiro pilar, que amarra tudo, por anos, todas essas atividades teriam sido mantidas em segredo, debaixo do pano. Uma conspiração de silêncio, segundo ele, que garantiu que a verdade nunca viesse à tona. Para fechar, o tom da análise muda um pouco. O streamer começa a refletir sobre o que significa para ele expor uma teoria como essa e questiona o que ou quem poderia de fato trazer justiça para um caso desses. E nesse momento, ele expressa um medo bem real. Ele admite que pensa 2 vezes antes de se aprofundar muito no assunto. É uma frase que revela o quão perigoso ele acredita que seja desafiar essas supostas estruturas de poder. Ele reflete que, antigamente, essa galera da elite era basicamente intocável. Eles agiam com total impunidade, sabe? Protegidos por uma muralha de poder e influência que tornava qualquer acusação quase impossível de ser provada. Só que ele argumenta que essa muralha começou a rachar. Na era digital, com câmera e celular em todo o bolso, guardar segredo ficou muito mais difícil. A informação e também a desinformação se espalham na velocidade da luz. E ele termina com a pergunta que, no fundo, é o centro de tudo isso. Com essa suposta avalanche de provas vindo à tona, a dúvida que fica no ar é: o poder ainda é garantia de impunidade? Ou será que, desta vez, a justiça vai conseguir chegar lá no topo da pirâmide? Essa é a questão que ele deixa em aberto.